Muito bem, retornando aqui, retornando. Olha, gente, questão 5, a primeira questão envolvendo gramática, ele pergunta no item 1, petróleo é hiperônimo de combustível. Gente, hiperônimo, lembre-se, a relação entre o maior para o menor. Então, se eu digo assim, gasolina, podemos dizer que entre gasolina e combustível, qual é o maior dos dois? Não é combustível? Ok, então combustível seria o hiperônimo de gasolina. Se eu lesse no texto primeiro gasolina e depois combustível, eu diria que gasolina é um hipônimo de combustível. Então é uma relação entre o maior para o menor, entre a parte e o todo. Então, entre, mais uma vez, gasolina e combustível, gasolina é menor e combustível é maior, porque há outras formas de combustível. Então, nessa relação, teríamos o quê? Uma relação não de hiperonímia, mas de hiponímia. O hipônimo é do menor para o maior. No caso aqui, petróleo e combustível, nem relação de hiponímia existe, porque o petróleo não é um combustível, ele é uma matéria, e desta matéria são produzidos combustíveis, né, e diversos outros elementos químicos. Portanto, o item 1 está fora, tá bom? O item 2, os vocábulos gás, etano e petroquímica fazem parte de um mesmo campo semântico. Verdade, o campo semântico é aquele grupo de palavras que, por uma razão contextual, eles estão envolvidos numa mesma ideia. Então, de fato, nós temos palavras que pertencem ao mesmo campo semântico da química, claramente, né? 3, o vocábulo que em são os Estados Unidos que consomem 46%, blá blá blá, funciona sintaticamente como objeto direto. Não, funciona como sujeito, que o sujeito, veja, quem consome 46%? Os Estados Unidos, então que funciona como sujeito e não como objeto direto. Item B, apenas 2 é correto. Tchau, volto já. Muito bem, retornando aqui, retornando. Olha, gente, questão 5, a primeira questão envolvendo gramática, ele pergunta no item 1, petróleo é hiperônimo de combustível. Gente, hiperônimo, lembre-se, a relação entre o maior para o menor. Então, se eu digo assim, 2, os vocábulos gás, etano e petroquímica fazem parte de um mesmo campo semântico. Verdade, o campo semântico é aquele grupo de palavras que, por uma razão contextual, eles estão envolvidos numa mesma ideia. Então, de fato, nós temos palavras que pertencem ao mesmo campo semântico da química, claramente, né? Mas de hiponímia. O hipônimo é do menor para o maior. No caso aqui, petróleo e combustível, nem relação de hiponímia existe, porque o petróleo não é um combustível, ele é uma matéria, e desta matéria são produzidos combustíveis, né, e diversos outros elementos químicos. Portanto, o item 1 está fora, tá bom? O item 2. Então, é uma relação entre o maior para o menor, entre a parte e o todo. Então, entre, mais uma vez, gasolina e combustível, gasolina é menor e combustível é maior, porque há outras formas de combustível. Então, nessa relação, teríamos o quê? Uma relação não de hiperonímia. Gasolina. Podemos dizer que entre gasolina e combustível, qual é o maior dos dois? Não é combustível? Ok, então combustível seria o hiperônimo de gasolina. Se eu lesse no texto primeiro gasolina e depois combustível, eu diria que gasolina é um hipônimo de combustível.